Seja bem-vindo ao canal. Se inscreve e ative o sininho. Deus abençoe. Olá, meus queridos irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus, a todos os irmãos, a todas as irmãs aqui do canal Salvos pela Graça, ô glória, amém? Eu sou o irmão Marcos e você está no canal Salvos pela Graça. Eu vou deixar aqui um versículo da palavra de Deus para você está meditando esta noite. Para mim, você está meditando. Em nome do Senhor Jesus. Lucas capítulo 5, o título diz assim: os primeiros discípulos. Lucas capítulo 5 diz assim: e aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Versículo 2 diz assim: e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Amém? Vamos ficar só com esses 2 versículos. Glória a Deus. Aqui, ouvintes da palavra de Deus, irmãos e irmãs que estão acompanhando, está falando que quando o nosso Senhor Jesus, né, chegando ali, né, que quando o nosso, presta atenção, você entender, que quando o nosso Senhor e Salvador Jesus, ele chega ali perto da praia, né, a multidão começou, né, ele chegou ali perto da praia, né, a multidão começou a apertar, né, todo mundo querendo ali ouvir a poderosa palavra de Deus. Porque onde o nosso Senhor e Salvador Jesus estava e chegasse, a multidão chegava junto. Por quê? Porque ele tinha paz, ele tem paz, palavra de conforto, palavra de libertação, palavra de salvação, curas e milagres. Então, quando ele se aproximava, onde ele se aproximasse, a multidão também se aproximava, né? E o que acontece? Ele estava ali ao lado, né? Ele estava junto ao lago de Genezaré, né? Tinha um lago, o nome desse lago chamava-se Genezaré. E ele viu 2 barcos, né? E ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Ele viu 2 barcos e os pescadores, né, havendo, havendo descido deles, né, ou seja, descido dos barcos, estavam lavando as redes. Tá entendendo? Os pescadores estavam lavando as redes, né, um sinal, né, que eles tinham terminado sua pesca, um sinal que eles estavam indo para suas casas. Mas aí tinha um problema, e o problema é que eles não tinham pegado nenhum peixinho, tá entendendo? Esses pescadores tinham descido daqueles barcos e estavam lavando as suas redes, porém, a Bíblia relata aqui mais adiante, se você for ler os versículos adiante, do 3, do 4 em diante, a Bíblia vai dizer que eles não tinham pegado peixe algum, tá entendendo? E o nosso Senhor Jesus, quando chega no momento em que eles tinham acabado de lavar suas redes, descido do barco, o nosso Senhor e Salvador Jesus, ele pede o barco emprestado ao mistério. Ele vai para aqueles homens e fala assim: me empreste, né? Me empreste os seus barcos, né? E a Bíblia diz que ele
glória a Deus, né? Ele tomou um dos barcos, né? Ele entrou em um dos barcos, que era o de Simão, ou seja, o barco, né, de Pedro, né? E ele, de cima do barco, ele ensinava a multidão que estava na praia. Ele usou aquele barco como se fosse um púlpito, tá entendendo? Ele ficou de cima do barco, inclusive o barco que tinha ido para pesca, que não tinha pegado nada. Aquele barco que os pescadores foram pescar e voltaram sem nada. E o nosso Senhor Jesus chegou ali, ensinou as multidões de cima daquele barco. Quando ele terminou de falar com a multidão de cima do barco, que era o barco de Simão Pedro, né? O que acontece? Ele olha para Simão e ele dá uma ordem. E ele fala com Simão. Ele fala: volta ao mar alto, né? E lança as vossas redes para pescar. Eita glória. Tá entendendo? Só para você entender, como já disse aqui já, aqueles homens não tinham pegado nada. Aqueles homens tinham pescado a noite inteira. Aqueles homens não tinham pegado um peixinho. Tá entendendo? Aqueles homens não tinham pegado nada. Aqueles homens tinham fracassado perante aquela noite. Mas deixa eu te falar uma coisa aqui pela palavra de Deus. O fracasso não significa o fim. Tá entendendo? Não é porque você falhou, não é porque você fracassou, que significa que seja o fim da sua vida. Se você se arrepender, se você confessar para Deus, tá entendendo? Se você fez algo de errado que não agradou a Deus, se eu e você se arrepender de verdade, confessar para Deus e não praticar mais, Deus, Ele nos coloca de pé diante da presença dele. Aqueles homens, eles tinham fracassado. Não tinham pegado nem um peixinho. E o Senhor Jesus falou: volta ao mar alto e pesca novamente. Aí o apóstolo Pedro vai e diz: Senhor, trabalhamos a noite toda. Trabalhamos a noite toda, Senhor. E nada pegamos, tá vendo? Trabalharam, pescaram a noite toda, não pegou nada. Aí o apóstolo Pedro, Simão Pedro diz: mas sobre a tua palavra, sobre a tua ordem, a gente vai lançar as redes no mar. Oh glória! Volte novamente. Vá na direção de Deus e aquilo que Deus te direcionar, aquilo que for, que tiver na palavra, para o teu bem. Glória a Deus, para o bem da tua alma, para o bem da tua família, faça para o bem do próximo. Amém? Glória a Deus. E a Bíblia diz que ele voltou para o mar. E naquele mesmo lugar que ele fracassou, no mesmo lugar que ele não pegou nada, a Bíblia diz que ele pegou suas redes e lançou no mesmo canto. Glória a Deus. E quando ele lançou a sua rede, quando ele puxou a rede, naquele lugar que ele fracassou, a Bíblia diz que veio tanto peixe, que ele gritou, chamou os amigos, os companheiros, falou: venha, traga outro barco que veio com fartura. Foram tantos peixes que o barco queria ir a pique, o barco queria afundar de tão pesado que ficou de fartura. No lugar do fracasso, aleluia, o Senhor Jesus deu para eles dupla honra, abundância. É assim que Jesus faz na minha e na tua vida. O fracasso não é o fim. Tente novamente. Vai no nome de Jesus, vai com sinceridade, que Deus é contigo.